Graças a Deus. Meus amados, você que está nos acompanhando aí da sua casa, seja bem-vindo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 até o verso 11. Nós como igreja temos como missão ser um sinal visível do reino de Deus, amando ao Senhor, fazendo discípulos e também servindo a comunidade. Nós estamos vivendo dias difíceis, tempos difíceis. E a palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, nos estimula a que nós possamos, então, nesses tempos de dificuldade, manifestar o reino. A Bíblia diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso número 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O apóstolo Pedro nos manda estar alertas, atentos, em oração, buscando, clamando ao Senhor nesses tempos de dificuldade. Versículo 8 ele diz, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Tudo que nós fazemos deve ser feito em amor. Neste tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, tempos difíceis, nós precisamos manifestar o amor de Deus. Aqueles que estão próximos de nós, aquelas pessoas que nós temos relacionamentos. Versículo 9, Pedro fala de atitudes mais pontuais e práticas. Ele diz, sede hospitaleiros. Então a hospitalidade é uma maneira de nós manifestarmos o reino de Deus em tempos difíceis. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom que recebeu. Ou seja, nós temos que ter ações práticas, atitudes concretas. Isso é manifestar o reino de Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Nesses tempos de dificuldade, você deve usar as suas palavras, você deve usar os seus lábios, a sua boca, para manifestar a palavra de Deus, como consolo, como conforto, palavras de esperança, palavras de ânimo, nesses tempos de dificuldade. Fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, a quem pertence a glória, a honra e o poder para sempre. Amém. Na paráfrase da Bíblia, a mensagem, este mesmo texto, ele diz para nós, tudo nesse mundo está para ser consumado. Nós estamos caminhando para a consumação dos tempos, dos séculos. Ele diz, portanto, não tomem nada como certo. O que é certo, meus irmãos, nesses dias? Qual é a certeza que nós temos? Qual é a convicção que nós podemos manter nesses tempos de dificuldade? Nós não sabemos. Há um ano atrás nós estávamos começando esse tempo de pandemia. Talvez muito daquilo que nós pensávamos ou imaginávamos, que hoje já estaria diferente, porém não está. As coisas estão piores. Nós estamos vivendo um caos da saúde pública. Como disse a palavra, não tomem nada por certo. Mantenham uma vida de oração. Quando nada é certo, quando nada é concreto, a gente tem que orar ao nosso Deus. Amem uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. O amor resolve praticamente qualquer situação. Em tempos de dificuldade, nós temos que manifestar o amor. Diz a palavra, sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem teto. Façam isso com alegria. Eu fico pensando, meus amados, quantas pessoas, quantas famílias já perderam seus empregos? Quantas pessoas já estão passando por necessidade por conta desses tempos difíceis que nós estamos vivendo? E não há dúvida, se nós olharmos para o cenário, as coisas podem e tendem a ficar ainda pior. Como nós somos um sinal visível do reino, estendendo a mão, abrindo a nossa casa, oferecendo, como diz o texto, uma refeição ao faminto, uma cama para o sem teto. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles.
se palavras que sejam palavras de Deus, se ajuda, que a ajuda seja sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus Cristo. E aqui a igreja se torna um sinal visível. Quando nós nos dispomos à hospitalidade, quando nós nos dispomos a atitudes e ações práticas, quando nós nos dispomos a manifestar palavras de consolo e de conforto, o reino de Deus, ele é evidenciado diante das pessoas. A brilhante presença de Deus vai se tornar evidente quando nós, como igreja, eu e você como discípulo, manifestarmos nas nossas ações o reino e a graça de Deus. Ele receberá todo o crédito, o Senhor, na condição de quem é poderoso em tudo, para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Vivemos, meus irmãos, tempos difíceis. E como o apóstolo Pedro disse no verso 8, o amor é a base de tudo. O amor é o alicerce de tudo. O amor é o que sustenta tudo isso que nós estamos vivendo. Os nossos relacionamentos devem ser estruturados e também curados, consertados através do amor. O provérbio 17:17 diz: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. A Bíblia, na linguagem de hoje, traz desta maneira: na desgraça, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você acolhe, aquela pessoa que você manifesta na vida dela a presença e o reino de Deus, essa pessoa será abençoada. É nos tempos difíceis, é nas horas difíceis que nós temos que estar apoiando mutuamente uns aos outros. Nós, como discípulos de Jesus, não estamos isentos de dias maus. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios 6, verso 13. A irmã Anne também mencionou isso no começo deste culto. Não é porque nós temos fé no Senhor, não é porque nós somos discípulos de Jesus, que nós estamos isentos das dificuldades. Nós vamos passar dificuldades, assim como o seu vizinho passa dificuldade, assim como o seu familiar passa dificuldade, nós também estaremos vivendo esses momentos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e nós estamos vivendo esse tempo de aflição. O próprio Paulo relata em suas cartas momentos de tribulação, de dor, de perigo e de morte. Meus irmãos, meus amigos, nós temos que nos preparar para os dias difíceis. Já estamos há um ano vivendo dias difíceis, e nós poderemos ainda viver muito mais. Não que nós queiramos, mas o cenário que nós estamos vendo, o que nós estamos presenciando, é que ainda muitos dias maus virão. No seu trabalho, no seu convívio, nos seus relacionamentos, no que diz respeito à saúde pública, nós temos que nos preparar para esses dias difíceis. E quando é que os dias se tornam difíceis? Eles se tornam difíceis quando alguém perde o emprego. E quantas pessoas já ficaram desempregadas? Quantas portas já se fecharam de comércios? Quantas pessoas hoje não sabem se amanhã vão ter o dinheiro suficiente para pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, a sua prestação? Quando alguém morre, é um dia difícil. Quantas pessoas próximas a nós estão morrendo nesta pandemia? Quantas pessoas queridas já perderam a vida? São dias maus em que nós choramos com essas pessoas. Quando um filho sai de casa, quando um casamento acaba, quando um ano se torna um ano pesado nesse momento de pandemia, isso são dias maus. E é nessas horas que nós precisamos, todos nós, sermos acolhidos. Nós precisamos ser supridos, nós precisamos ser consolados. E a igreja está aqui nesse mundo para os dias maus. A igreja está aqui ainda pela presença do Espírito Santo, porque nós estamos aqui como sinal de Deus visível para esses dias maus, onde as pessoas vão encontrar conforto, consolo, esperança, alento e acolhimento. É em grande parte na igreja de Jesus Cristo. É em nós, é na nossa comunidade cristã, é nas nossas vidas que as pessoas vão encontrar uma mão estendida, um braço estendido, um ombro amigo, para poder ser consolados e confortados. Os tempos difíceis, meus amados, eles requerem de nós, eles nos levam a uma atitude
no verso 9 da palavra de Deus, de hospitalidade. A hospitalidade é uma atitude nobre de todos nós como discípulos e todos nós como cristãos. A hospitalidade é quando proporcionamos um ambiente de valorização e de cuidado. E eu não tenho dúvida de que cada dia mais a igreja ela vai precisar se abrir para hospedar, para receber pessoas, famílias, pessoas que estão sendo alcançadas por todos esses dias maus. Eles vão precisar de alguém, uma porta que se abre para estender uma mão amiga. Esta hospitalidade proporciona ajuda a essas pessoas, bem-estar a essas pessoas, cria um ambiente de acolhimento, um ambiente seguro, onde essas pessoas vão se sentir amparadas, abraçadas e acolhidas. A hospitalidade é um dever, é quase que uma ordem, é uma obrigação. A hospitalidade não é uma opção. Versículo 9 e Romanos 12, 13, nós podemos ter essa percepção. E nós vemos ao longo da palavra de Deus, muitas pessoas abrindo-se para a hospitalidade e sendo abençoados. Abraão recebeu estranhos na sua casa. Jetro recebeu Moisés, a mulher samaritana hospedou Elias, Marta e Maria hospedaram Jesus, Lídia hospedou Paulo e os seus companheiros. Pastor, mas hoje os dias são difíceis, hoje as situações mudaram, a sociedade está diferente, hoje nós vivemos dias de muitas incertezas. Como que eu vou abrir a minha casa? Como que eu vou me abrir para ser hospitaleiro? Com certeza Deus vai te dar essa direção. Você pode começar recebendo pessoas da igreja, missionários, pastores, irmãos, desabrigados, aqueles que precisam ser acolhidos. Nós tivemos recentemente algumas ondas de migração. Haitianos vieram em massa para o Brasil, a igreja acolheu. Sírios vieram em massa para o Brasil, a igreja abriu as portas. Recentemente, venezuelanos estão chegando nas nossas lares, nas nossas casas, e nós como igreja devemos acolhê-los e abraçá-los. E como eu já mencionei, o cenário que se desponta vai exigir de nós como igreja manifestar o reino de Deus, sendo hospitaleiro para com essas pessoas que precisam muito. Hospitalidade é amar ao próximo, amar o hóspede. Hospitalidade é feita com amor. Hospitalidade é feito como uma demonstração de maturidade cristã. A hospitalidade é um ato de generosidade, é um ato de cuidado. É como se a nossa casa, como se a igreja fosse uma espécie de hospital, que nós recebêssemos essas pessoas, ou que nós recebemos essas pessoas, e nós as acolhemos, e depois nós as abençoamos. Há um valor na hospitalidade nesses tempos difíceis, a demonstração de cuidado, de carinho, a demonstração do amor e da misericórdia de Deus. A hospitalidade deve ser feita com alguns cuidados. A hospitalidade deve ser feita com algumas preocupações e precauções, mas isso não podem ser justificativas para nós não sermos hospitaleiros. E nós temos que orar para que Deus desperte o nosso coração, para que nós possamos desenvolver essa hospitalidade. Pastor, mas como que eu vou ser hospitaleiro num tempo de pandemia? Meus irmãos, Deus vai nos dar a estratégia, Deus vai nos dar a sabedoria. E eu tenho certeza que bem perto da sua casa, bem próximo de você, no seu círculo de amizade, existe alguém que precisa ser acolhido, alguém que precisa ser amparado, alguém que precisa ser ajudado. E você com certeza, ao fazer isso, vai poder manifestar o reino de Deus nesse momento difícil. E dessa maneira amenizar um pouquinho a dor, o sofrimento dessa pessoa. Dispõe o seu coração a ser hospitaleiro. Dessa maneira você vai manifestar o reino de Deus. Mas conforme o versículo 10, os tempos difíceis, eles requerem de nós atitudes práticas. Não apenas discursos vazios, mas nós temos que ter atitudes concretas. E a hospitalidade é uma dessas primeiras atitudes concretas. Mas há muitas outras coisas que nós podemos fazer, aprendendo com Jesus. Principalmente no que diz respeito a Marcos 10:45, onde a palavra diz que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. O serviço cristão é uma demonstração
dessa hospitalidade, mas é uma demonstração de atitudes práticas. O que eu e você podemos fazer de concreto para manifestar o reino de Deus, para servir as pessoas? Eu tenho certeza que você vai poder encontrar muitas maneiras de ser uma pessoa que vai manifestar o reino de Deus através de ações concretas, atitudes práticas, não apenas teoria. Meus amados, nós não somos aqueles que vivem apenas de discursos vazios ou de teorias. Nós temos que agir, nós temos que demonstrar através das nossas ações que nós somos uma igreja que manifesta o reino de Deus. E essa atitude, ela compete a nós, em primeiro lugar, que somos líderes. A você que é líder na igreja, a você que lidera algum ministério, ou você que lidera talvez uma igreja que está nos assistindo nesta noite, você tem que dar o exemplo nessa questão de atitudes práticas. Na igreja, se não é serviço, não é poder legítimo. Nós conseguimos a nossa autoridade ou a nossa confirmação, nós conseguimos a nossa legitimidade na liderança quando nós nos dispomos a servir. Porque o líder que não tem a sua legitimidade por meio do serviço, ele se torna um déspota, um autoritário. E Jesus nos dá o exemplo de que a liderança, ela vem através do serviço. E por isso a igreja é a comunidade do servo sofredor. Nós, ao servir os irmãos, ao servir a igreja, ao servir a comunidade, ao manifestar o reino de Deus de todas as maneiras, nós estamos demonstrando através das nossas ações o quanto Deus pode fazer através de nós. Servir é uma maneira de demonstrar o amor de Deus de forma livre e de forma espontânea, baseada, alicerçada no amor. Quando nós servimos, esse serviço deve ser feito em amor. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele não deu apenas a ordem para servirmos, ele deu o exemplo. Ele se aproximou de pessoas, ele andou com pecadores, ele conversou com pecadores, ele curou pessoas, ele fez milagres, ele deu comida aos famintos. É a partir de Cristo que a igreja deve se basear para cumprir a sua tarefa de ser um sinal visível para o mundo nesses tempos difíceis. Como discípulos, nós somos exortados a testificar com palavras. Nós somos exortados a manifestar o reino de Deus contando a nossa história, compartilhando o nosso testemunho de vida, como ouvimos aqui na semana passada, mas também nós somos exortados a testificar com ações práticas, compartilhar o evangelho, servir as pessoas conforme suas necessidades, usando os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos dons e também usando os nossos bens materiais. Esse serviço é a tarefa de toda a igreja. Todos nós devemos fazer isso. O serviço, ele é alicerçado na ideia da diaconia. Ele é um bem que todos nós devemos fazer em amor. E olhando para o texto ainda no verso 11, nós vemos que os tempos difíceis, eles requerem de nós consolo e esperança. E esse talvez seja o item mais importante aqui desta palavra de hoje à noite. Manifestar o reino de Deus em tempos difíceis, sendo uma fonte de consolo, sendo uma fonte de esperança, uma fonte de alento. Como nós lemos na palavra, se nós falamos, devemos falar da palavra de Deus, e à luz da palavra de Deus, levar palavras de esperança, levar palavras de incentivo, palavras de conforto, palavras de ânimo. Nós como igreja, você como discípulo, todos nós devemos ser fontes de consolo e de conforto para aqueles que estão desanimados. Esse é um dever da igreja, essa ajuda mútua, ela deve ser feita para aqueles que são da comunidade cristã, aqueles que estão ao nosso lado no reino de Deus, mas principalmente para aqueles que estão fora da nossa comunidade cristã. Todos vamos ter momentos e dias de tristeza, de desânimo, de angústia, de dor, de depressão, de perca. E como é bom quando nesses dias
nós possamos ter alguém ao nosso lado. Como é bom nesses dias de dificuldade ter alguém que seja um amigo sincero, alguém que tenha uma empatia, alguém que não vá nos julgar, que não vai nos cobrar no sentido de lançar sobre nós, né, os nossos erros, mas alguém que vai com empatia nos confortar, vai nos confrontar para nos encorajar. Como é bom nós podermos ter alguém que se coloque ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada, nesses dias tão difíceis. O sentimento desta recomendação, ou o sentido dessa recomendação, se aproxima da expressão exortai-vos uns aos outros. A distinção pode ser a seguinte: o que é exortação e o que é consolação? Exortação é o encorajamento de que necessita o irmão desanimado, por alguma razão de negligência espiritual ou incredulidade. E nesses tempos de dias difíceis, nesses tempos de pandemia, muitos irmãos da fé, muitas pessoas do nosso círculo de convivência, muitas pessoas da igreja enfraqueceram na fé. Muitas pessoas deixaram de congregar por conta, né, desse isolamento. Hoje nós estamos aqui em poucas pessoas no templo transmitindo esse culto. A igreja está quase vazia. E muitas pessoas nesse tempo deixaram de participar dos cultos da sua igreja, enfraqueceram na fé. Então essas pessoas precisam ser exortadas. Essas pessoas precisam de encorajamento, de fortalecimento. Essas pessoas precisam ser desafiadas para que elas voltem a uma vida de intimidade, para que elas despertem para uma vida de comunhão. Essas pessoas precisam retornar às sãs disciplinas, a leitura da palavra, a uma vida diária de oração, a uma vida de reflexão na palavra de Deus, porque isso vai trazer de novo o alento espiritual, isso vai trazer fortalecimento espiritual. E com certeza, meu amado irmão, minha querida irmã, você que está olhando, assistindo esse culto desta noite, com certeza, na sua igreja, existem irmãos e irmãs, pessoas que precisam ser exortadas nesses tempos difíceis, incentivadas, motivadas, desafiadas a não desanimar e a não desistir dos caminhos do Senhor. Consolação é o encorajamento, é o conforto de que necessita o irmão desalentado ou entristecido por uma provação, por um sofrimento. O consolo, consolar, é confortar, é aliviar o sofrimento, é suavizar a dor. Muitos que não perderam a fé, ou muitos que não enfraqueceram a sua fé, estão bem com Deus, estão numa vida de íntima comunhão com Deus, podem estar passando por momentos também de dificuldades. Quantas pessoas próximas a nós perderam entes queridos, estão hoje chorando pelos seus familiares, ou até mesmo nesta hora, nesse momento, pessoas que estão com familiares num hospital, num leito de UTI, pessoas que estão chorando pelos seus entes queridos que estão vivendo dias difíceis. Essas pessoas precisam ser consoladas, e nós somos os instrumentos de Deus. Deus nos deu palavras, Ele vai nos dar palavras para esse ato de consolo e de exortação. Paulo foi um dos cristãos que mais experimentou o sofrimento. Ele escreve aos cristãos de Roma, capítulo 1 de Romanos, verso 11 e verso 12: muito desejo ver-vos, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos. Então o conforto é algo que é feito de uma maneira recíproca. Eu consolo, conforto você, você consola e conforta a mim, e assim nós como igreja vamos nos fortalecendo. Mas infelizmente muitos cristãos têm se desconsolado ou têm desconsolado outras pessoas. Muitas pessoas, por não saber consolar ou por não buscar a Deus para isso, acabam lançando palavras impróprias, acabam sendo mais um instrumento de enfraquecimento do que propriamente de consolo. Por isso, nós precisamos nos colocar diante de Deus como um verdadeiro instrumento de consolo e de conforto. Se você não tem palavras, apenas ore. Se você não tem habilidade com o aconselhamento, apenas ore, apenas interceda. Você pode usar as suas experiências para consolar e confortar.
Como o apóstolo Paulo disse, olha, vamos nos consolar mutuamente. Quem já passou por momentos difíceis vai poder compartilhar a sua história e assim ajudar essas outras pessoas. Experiências podem ser úteis nesse propósito de consolo e de esperança. Naturalmente, com um bom senso, com sensibilidade, para que através da palavra de Deus, ao coração daqueles que estão precisando, possam chegar até esse coração palavras de consolo. E pode ter certeza, meu amado, minha amada irmã, muita gente está sofrendo hoje ao nosso redor. Muita gente está padecendo nesses dias maus em que nós estamos vivendo. E eu e você como servos, eu e você como discípulos, nós precisamos manifestar o reino. Nesse tempo de dificuldade, sendo usados pelo Senhor para consolar. Precisamos de sensibilidade, de empatia, de amor, conhecimento da palavra de Deus, para que nós então possamos nos colocar diante do Senhor. E certamente nós também vamos precisar de consolo. Nós também vamos precisar de uma palavra amiga em algum momento, nesses tempos de dificuldade. É um grande desafio para nós, como igreja. É um grande desafio para nós, como discípulos, sermos sinais visíveis do reino de Deus, nesse tempo em que nós estamos vivendo. E nós podemos fazer isso nos dispondo a ser um instrumento, a receber, a hospedar, a alimentar, a dividir. Nós podemos ser instrumentos com atitudes concretas, com ações práticas. Se você sabe que alguém está em quarentena, você pode se oferecer. Você pode pedir se ela precisa de alguma coisa, porque muitas vezes a pessoa ela não pode sair de casa nem para ir ao supermercado, embora que hoje você pode comprar, pelo delivery, mas muitas vezes as pessoas estão esperando de nós um ato concreto, uma atitude concreta, para levar um pouquinho de alento nessa dificuldade. E as nossas palavras, elas são usadas também para esse momento de consolo. Eu termino a minha palavra nessa noite, queridos, citando para você o Salmo 30, versículo 5, onde o salmista declara que os momentos difíceis, eles são passageiros. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista diz que os momentos difíceis, eles vão passar. Em algum momento, eles vão deixar de existir. O choro pode não ser aquilo que nós queremos, mas nós temos que passar por esse momento difícil. Nós podemos enfrentar esses momentos de falta de esperança. Como igreja, como discípulos de Jesus, nós devemos ser fonte de socorro para aqueles que estão vivendo dias maus. Não podemos fechar os nossos olhos para esta realidade. Devemos abrir as nossas casas, servir com espírito humilde e prover o consolo. Lembrando do Provérbios 17:17. É na desgraça que ele se torna um irmão. Que você nessa noite possa refletir. Que você, nesses dias em que nós estamos vivendo, possa fazer uma avaliação da sua atitude, da sua posição, primeiramente como discípulo, como parte da comunidade cristã. Que você possa se colocar diante do Senhor, que você possa pedir para Deus, te dar a sabedoria, te dar a habilidade e a capacidade. Que você possa abrir os seus olhos para o panorama que está diante e à sua volta. Queridos, eu não tenho dúvida de que essa semana vai ser uma semana de dias difíceis. Nós não sabemos quando esses dias eles vão passar. Há um ano atrás nós estávamos entrando em dias difíceis. Esses dias difíceis foram piorando e de repente eles começaram a melhorar. Você tem visto a curva de contágios. No final do ano as coisas pareciam que iriam entrar numa normalidade. Nós já estávamos cheios de esperança de que iríamos voltar à nossa rotina, de que as coisas iriam se estabilizar.
de que a pandemia iria passar, que aqueles dias maus iriam ficar apenas no passado e na lembrança. Mas não foi isso que aconteceu, porque nada é certo, como diz a palavra de Deus. E aí nós vimos os dias piorarem, os dias maus se tornarem cada vez mais acentuados. E hoje, em relação a esta pandemia, nós estamos nos piores dias. Pior do que há um ano atrás, há 8 meses atrás. Estamos no pico de contágio, no pico de mortes, no pico de internamentos. Nós estamos vivendo um caos na saúde pública. E esse caos de saúde pública, ele vai naturalmente criando outras dificuldades, vai atingindo outras situações, desemprego, desânimo, desesperança, incerteza. Nada é certo. No seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, nada é certo. A única certeza que nós temos é que Deus, ele está presente conosco. A única certeza que nós temos é que nesses dias difíceis nós podemos contar com o Senhor. E nós também podemos contar uns com os outros como uma comunidade cristã para manifestar o reino de Deus. Eu quero nessa noite, com essa palavra, desafiar você, meu irmão, você, meu amigo, você que está nos ouvindo nesta noite, a ser um instrumento de Deus, a ser um instrumento que vai levar esperança nesses dias difíceis, a que você possa ser um instrumento de Deus para levar consolo, para levar conforto, para levar alimento, sustento, para consolar, para confortar, para demonstrar de que há esperança, e a nossa esperança, ela vem do Senhor. Se coloque diante de Deus nesta hora, abra o seu coração, para que Deus te use como um instrumento, como um canal, para que o reino de Deus seja manifestado, para que o reino de Deus possa ser visível através das nossas vidas. Quando nós nos dispomos a sermos hospitaleiros, quando nós entendemos que temos que servir com atitudes práticas, quando nós entendemos que podemos através de palavras levar consolo, exortação e esperança, o reino de Deus, ele se manifesta para todas as pessoas. Se você puder agora nesse momento, feche seus olhos, se coloque em oração, junte as pessoas que estão com você aí agora na sala, nesse ambiente onde você está participando deste culto, e se coloquem também nesse momento de oração diante do Senhor. Vamos nos unir agora para nós intercedermos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, interceder pelos nossos amigos, vizinhos, familiares, aquelas pessoas que estão hospitalizadas, aquelas pessoas que estão enfermas. Vamos agora nos unir em oração para que a esses corações possam chegar palavras de esperança. Vamos orar a Deus. Jesus, nesta noite, como igreja, nós nos dispomos a sermos canais de esperança e de consolo. Pai, nós queremos ser instrumentos de bênção para essas pessoas. Como igreja, nós nos dispomos e nos abrimos a sermos sinais visíveis do reino de Deus. Nós podemos sim, Deus, abrir o nosso coração, abrir os nossos espaços, abrir as nossas portas, abrir os nossos lares, para receber, para ajudar, para alimentar, para suprir tantas pessoas que estão vivendo necessidades neste momento. Nos dê, ó Pai, esta visão e esta capacidade, mas que possamos também com ações, atitudes práticas, concretas, manifestar o Teu reino. Que não sejamos apenas teóricos, não apenas discursos vazios, mas que as nossas atitudes concretas possam manifestar também este amor do Senhor
para essas pessoas. E que todas as vezes que os nossos lábios se abrirem, ou todas as vezes que os nossos dedos digitarem palavras, sejam palavras de esperança, sejam palavras de exortação e palavras de consolação, para que dessa maneira o reino de Deus também seja manifestado na vida daqueles que estão em maior dificuldade. E que possamos cuidar mutuamente, Pai, uns dos outros, da nossa comunidade cristã. Nesses dias onde muitas pessoas não têm congregado nos cultos, possamos estar também ajudando, cuidando eles, mandando mensagens, orando por eles, motivando mutuamente uns aos outros a não desanimarmos. Ó Pai, que a Tua igreja desperte, para que nesses tempos difíceis, ela seja um sinal visível do reino de Deus. E a semelhança do Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar dispostos a nos doar, a dar ao Pai tudo que nós temos, tudo que nós somos, a compartilhar as nossas vidas, as nossas experiências, para que de alguma maneira o consolo do Espírito Santo chegue a cada coração. Nós assim agradecemos, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.